Até o meio-dia dessa quinta-feira, o Brasil registrou 2.589 casos de coronavírus no país. Desses casos, 63 vieram a óbito. Do primeiro caso confirmado no dia 1º de março, a curva de transmissão foi de 2 casos a 2.589 casos em 25 dias. Os casos de coronavírus já estão em todos os estados do país. Entre quarta e quinta-feira, 2 mortes foram confirmadas na região sul, uma em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, outra em Florianópolis, Santa Catarina. No Paraná, até agora, nenhuma morte foi registrada. A Secretaria do Estado confirma 97 casos. Em Rolândia, o último boletim divulgado no dia 25 de março apontou 237 casos suspeitos na cidade. Na 17ª regional, apenas Londrina tem 3 casos confirmados. As medidas de isolamento total, incluindo o fechamento do comércio, continuam na maioria das cidades paranaenses, mesmo após o pronunciamento do presidente, pedindo que o país retomasse algumas atividades. Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro incluiu as atividades religiosas, as lotéricas e os serviços jurídicos como parte da lista dos serviços essenciais. As igrejas que estavam fechadas até o momento poderão abrir diante do decreto do presidente. Segundo o texto publicado no Diário Oficial, as atividades religiosas deverão obedecer às determinações do Ministério da Saúde. Alguns dos principais líderes de igrejas evangélicas neopentecostais protestaram de forma enfática contra as determinações da quarentena. Alguns chegaram a minimizar os riscos do coronavírus. Já a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil informou que a tendência é que as igrejas católicas continuem abertas, sem restrições para a entrada de fiéis, mas sem a realização de missas. Diante do decreto, alguns governadores de estado discordaram do presidente e continuam mantendo seus posicionamentos e decretos que as igrejas devem permanecer fechadas, como é o caso dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também Paraná. As igrejas nesses estados que permaneceram abertas entraram com pedido na justiça. Enquanto isso, no mundo, a pandemia do coronavírus continua fazendo vítimas na região da Lombardia, um dos países mais afetados depois da China, onde tudo começou. Na Itália, o Ministério da Saúde registrou 7.503 mortes pelo coronavírus e mais de 57 mil casos confirmados até o dia 25 de março. Na Espanha, segundo o país da Europa mais atingido, o isolamento foi prorrogado até o dia 12 de abril. A Espanha também registrou mais de 500 mil infectados e 4.089 mortes até o momento.